Ei, som. Ei! Fala pessoal, boa tarde. Eu tô regravando aqui a nossa aula sobre a AIDS porque a gente teve um problema no áudio. Então, pessoal, antes da gente cair no entendimento desse gráfico, que é muito cobrado, né? A gente precisa dar uma visão geral um pouco da atuação desse vírus e, consequentemente, as consequências que ela vai trazer para a nossa saúde. Então, basicamente, nós vamos usar um resumo que a gente trabalhou na aula, que será a seguinte coisa. O vírus da AIDS, que é o HIV, ele é um vírus de RNA. O material genético dele é de RNA. E para ele infectar as células que ele gosta de infectar, que são células do nosso sistema imunológico conhecidas como linfócitos T, ela vai precisar de transformar o seu RNA em DNA. Por isso que o vírus da AIDS faz parte de uma classe de vírus conhecida como retrovírus. Porque geralmente a gente observa no mundo biológico o DNA fabricando RNA. Só que esse exemplo, nós temos um caso inverso. Nós temos RNA produzindo DNA. Por isso que retro, né, faz o contrário. Esse vírus vai ter uma afinidade para um grupo de células do nosso sistema de defesa, né, dos nossos linfócitos T, que é o grupo conhecido como CD4, que são células que possuem DNA. Essas células têm grandes funções e uma delas é avisar as outras células do sistema imunológico que tem um agente invasor que necessita de ser combatido. Então, muitas vezes esse vírus infecta essas células e aí ele pode ficar lá por um período sem atividade ou ele pode entrar em atividade. E sempre quando ele entra nessas fases, a gente vai ter o que? O número dessas células, no geral, caindo. As células, se eu contar as células dos meus linfócitos T, elas vão caindo, porque vai morrer na turma aqui do CD4. E assim meu sistema imunológico vai diminuindo. Em compensação, a queda do meu sistema imunológico vai configurar um aumento de infecções oportunistas, ou seja, infecções que normalmente quando uma pessoa está com o sistema imunológico em boa saúde, ela não vai ter. É muito comum a pessoa apresentar tuberculose. Tá? E você vai chegar, vai ver, a pessoa normalmente não pega tuberculose. Muitas vezes ela pegou tuberculose, que o sistema imunológico dela está bem depreciado, né? Bem estragado devido à AIDS. Tá? E são essas infecções que geram a morte, não o vírus em si. A deficiência do meu sistema imunológico abre porta para infecções que levam a pessoa ao óbito, né? Que é a morte. Por ser um vírus, nós não conseguimos combater de uma forma direta com antibióticos. Antibiótico serve para seres vivos, coisas que os vírus não são considerados com unanimidade no mundo científico. Se a gente for ver como que é a carinha do vírus da HIV, ele vai ser um vírus conhecido como um vírus envelopado, ou seja, ele vai ter um envelope de proteínas e lipídios, que geralmente são roubados da célula no qual esse vírus foi gerado. Ele vai ter o material genético dele no meio e do lado enzimas como a integrase e a transcriptase reversa, tá? O retrovirase, mas mais usada é a transcriptase reversa. Qual a função da transcriptase reversa? Transformar o RNA em DNA. E a integrase é pegar o DNA do vírus que surgiu dessa transformação e misturar ele com o DNA da célula. Assim o vírus começa a comandar as funções da célula para exercer as atividades como produção de novas estruturas virais para formar os vírus filhotinhos, tá? Afinal de contas, todo vírus é um parasita obrigatório. Ele depende de infectar uma célula para se reproduzir através de todas as estruturas dessa célula. E muitas vezes ele sai matando a célula, né? Na hora que ele está produzindo os filhos ali, ele sai fora, estoura a célula e mata ela. Ok? Geral do vírus. Agora vamos fazer uma análise em relação
processo de contaminação e comportamento do corpo. Meu bonito. Então, galera, quando a gente analisar esse gráfico aqui, ele é bem intuitivo. Quando a pessoa inicia a sua infecção viral, ela começa a ter os vírus se reproduzindo, tá, nas suas células. E à medida que o vírus vai se reproduzindo, o número dessas células, que são CD4, né, vai diminuindo, tá vendo? Porque a reprodução do vírus envolve ele parasitar a célula, se reproduzir e matar ela. Então vai caindo o número dessas células. E os vírus vão só aumentando. É o momento em que o vírus começa a contaminar o seu corpo. Depois tem uma fase em que seu corpo, nas semanas iniciais, seu corpo vai começar a lutar contra o vírus. Aí ele volta a produzir mais células do, né, linfócitos T do tipo CD4. E aí eles começam a dar uma conta do vírus, tá entendendo? Por um período. Aumenta o número de células, a infecção viral cai até um ponto. E aí daqui para frente, digamos assim, começa uma luta silenciosa, onde você não vai tendo sintomas, é o que a gente fala que o vírus fica latente, mas ele começa devagarzinho, vai depreciando, ó, suas células, sem ter grandes reproduções virais. Você pode ver que o número do vírus vai ficando mais ou menos constante aqui. E aí, ó, as suas células CD4 vão diminuindo e o vírus vai aumentando devagarzinho. É nesse período aqui, tá, que você muitas vezes não consegue detectar em exames mais simples a presença do vírus no seu corpo. Agora, a hora que ele começa a manifestar, que é onde vai aparecendo sintomas e tudo mais, aonde os seus linfócitos estejam tão bem baixos, aí que ele começa a manifestar, que você consegue detectar muito mais fácil em exames mais simples, tá? E aí você vai tendo que, novamente, ó, ele vai debelando, que a gente fala, destruindo as suas células pouco a pouco, ó. E à medida que elas vão diminuindo bem, aí ele começa a avançar bem o seu crescimento, a ponto aqui dele começar a estourar. E aí é desse ponto que seu sistema imunológico já está bem combalido, é que as doenças oportunistas começam a chegar com força, tá? E aí, pessoal, a profilaxia, né? A forma da gente evitar essa doença é prevenção nos atos sexuais, nos exames de sangue, né? Você fazer os testes de HIV antes de fazer transfusões de sangue, tá? O sexo sem preservativo é uma das maiores fontes de contaminação. Os testes para HIV, como eu mencionei, tem testes mais simples e testes mais elaborados, que tem vários dias de análise. Os testes simples são muito mais delicados em relação a você detectar o vírus no período que a gente chama de janela imunológica, né? Que pode durar alguns meses ou até anos, em que o vírus fica inativo. Aí é o que a gente fala, a pessoa é soro positivo. Ela pode apresentar AIDS, mas o vírus não está em grande atividade, tá? Então esse período a pessoa pode às vezes fazer um exame mais simples e não detectar a presença do vírus, tá? E aqui fala bem, ó, a questão da janela imunológica. No momento do contágio, daqui até um certo período, seu organismo ainda não produziu anticorpos suficientes para ser detectado pelo exame. Afinal de contas, esses exames, dos simples aos mais elaborados, vão trabalhar procurando anticorpos contra o vírus. Se eu tenho anticorpos contra aquele vírus, significa que a pessoa tem esse vírus no corpo. E existe um período, que é a janela imunológica, no qual os anticorpos não são suficientes para serem contabilizados em um exame. Por isso que nós chamamos isso de janela imunológica, tá? E a pessoa pode dar negativo, né, que não ter vírus, mas tendo. Depois, se ela repetir o exame, ela pode constar esse vírus. A gente, saindo da AIDS, a gente tem um caso interessante, que são as doenças priônicas. O que são os prions, tá? São proteínas que são mais simples do que os vírus e são capazes de gerar doenças. Olha só, são proteínas que causam doenças, chamadas de prions. O famoso mal da vaca louca é causado por um prion, tá? Que atacou vários, né, gados e tudo mais, e tem casos de pessoas que já contraíram essa doença. É uma doença extremamente perigosa.
Ok, pessoal? Então, da AIDS, basicamente, é isso aí. E detalhe, né? A gente tem a transmissão vertical da AIDS, que é uma mãe grávida transmitindo através do seu cordão umbilical para o neném, já que o sangue da mãe e do neném são trocados constantemente entre si. Trocam informações, digamos assim. Tem neném que vai nascer com a AIDS, tem neném que nesse processo consegue desenvolver anticorpos e não apresentar AIDS, tá? Isso ainda não está tão mapeado, não. Tem caso para um lado e caso para o outro. Beleza, meus amigos? Isso aí. Abraço.